os trabalhos aí. Muito Ok. bem, então seja bem-vindo, Rafael. Vamos lá. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa Para quem noite. não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, Fellowship de Cirurgia Refrativa e Ceratocone pela Santa Casa. Dando sequência no nosso curso, hoje nós vamos falar sobre a cirurgia de catarata nos pacientes que foram submetidos à cirurgia refrativa, dando um enfoque maior no tipo e no cálculo da lente intraocular. Para introduzir o assunto, então, eu achei por bem a gente fazer uma breve revisão aqui sobre a biometria. A biometria é o exame que ele mede o comprimento axial e a ceratometria, né, que é a curvatura da córnea, com o objetivo de calcular o poder dióptrico adequado da lente a ser introduzida na cirurgia de catarata. Ela pode ser realizada de duas maneiras, a biometria ultrassônica e a biometria óptica. A ultrassônica, por sua vez, né, como o próprio nome diz, ela usa uma sonda de ultrassom, ela pode ser feita também de duas maneiras diferentes. Tem o método de imersão, que é esse primeiro que a gente está vendo aqui na imagem à esquerda, e o método de contato. No de imersão, então, como o nome sugere, coloca uma concha ali preenchida por líquido, separando a sonda do olho do paciente. Ele é considerado mais acurado, principalmente pelo fato de dessa sonda não tocar o olho do paciente, né, a córnea do paciente, minimizando aí a chance de erro. A biometria de contato, então, que é essa outra aqui que está mostrando, a sonda ela vai direto com o olho do paciente e o grande problema, assim, né, a maior probabilidade de erro aqui é porque ele é um exame mais operador dependente das formas que a gente tem, de forma que se o operador ele realizar uma compressão ali do globo ocular, vai falsear um comprimento axial menor do que o que realmente o paciente apresenta, que vai atrapalhar no cálculo da lente. Nas imagens de baixo aqui, a gente consegue ver como que esse exame se apresenta, né? O gráfico desse exame. No caso da imersão, que é esse primeiro aqui, como a sonda ela não está em contato, a ponta da sonda ela forma esse primeiro pico, que é a onda A aqui. Na sequência, a gente tem a onda B, que seria um pico duplo aqui, que ele reflete a porção anterior e posterior da córnea. Na sequência, a porção anterior do cristalino, a letra C, posterior do cristalino D. Lá no final, a gente tem o pico da retina, esclera e gordura periorbitária, né? Já na de contato, como tem o contato ali na córnea, a córnea e a sonda, elas já fazem um pico único, que é a onda A aqui. E na sequência, a gente tem a face anterior do cristalino, B, posterior C, retina, esclera e gordura. É interessante aqui já nesse gráfico a gente observar como é que está esse padrão, né? Porque os picos eles têm que ter uma amplitude, uma regularidade, uma altura simétrica. Importante também sempre realizar a biometria nos dois olhos, mesmo que a cirurgia, a indicação seja num olho só, para a gente comparar um olho com o outro. Uma diferença maior do que 0,3 no comprimento axial, principalmente, ela tem que chamar a atenção aí do cirurgião para algum erro biométrico. Então, conferir de novo, medir de novo. E também na mesma biometria ter pelo menos 5 a 10 ali medidas para a gente comparar entre elas, que não pode ter uma diferença maior do que 0,2 no mesmo olho. A próxima método que a gente tem é a ótica. Ela utiliza o princípio da interferometria laser para realizar essa medição. Ela é mais acurada do que a ultrassônica em todos os casos, assim, incluindo a cirurgia refrativa, né, pacientes que já fizeram refrativa, que é o assunto da aula. A única situação que ela tem uma inferioridade à ultrassônica é no caso de opacidade de meio. Por exemplo, uma opacidade corneana, uma catarata muito densa, uma HV, aí a biometria ultrassônica, ela tem superioridade, porque aqui a luz, né, que é o princípio que usa aqui, ela não consegue ultrapassar essas opacidades de meio. Além disso, também tem que ficar atento, o cirurgião, que ela pode sofrer interferência da superfície ocular. Então, o paciente com olho seco muito grave, é, avaliar se não interferiu ali na medida da ceratometria, principalmente. Quando a gente fala, então, de lente intraocular, a gente tem que estar com esse conceito aqui fresco, que é a posição efetiva da lente, né? Também chamada de ELP, que do inglês é Effective Lens Position, que nada mais é do que a distância entre a posição da lente e a córnea do paciente, o ápice da córnea em milímetros, que é o que está representado aqui no desenho esquemático de azul. Ele reflete, então, a posição que a lente fica da mácula, né, da retina,
que é onde ela tem que estar para fazer o efeito que o cirurgião planejou. Por exemplo, se ela tiver mais anterior do que o planejado, ela pode ter ela tem que ter um poder menor do que se ela tiver mais posterior para a mesma refração no pós-operatório. Na sequência também a gente tem que saber sobre as fórmulas de cálculo da lente. Existem diversas fórmulas disponíveis, elas computam esses dados que eu falei da biometria e utilizam equações matemáticas para tentar estimar ali a melhor lente para ser colocada nesse paciente. Historicamente e didaticamente, elas são divididas em gerações. A primeira geração, essa que eu trouxe aqui na imagem, é importante a gente conhecer. Nela, ela é representada pela seguinte fórmula que está aí. O poder da lente, então, ele é a constante da lente, cada lente tem sua constante, né? Menos 0,9 vezes a ceratometria, menos 2,5 vezes o eixo axial. É importante a gente conhecer essa fórmula, até porque algumas das fórmulas mais atuais ainda usam esses princípios básicos, e também para a gente entender a importância dessas medidas no cálculo da lente. Por exemplo, aqui, uma variação de 1 milímetro no eixo axial, ele pode alterar o cálculo da lente em até 2,5 dioptrias, a partir de 2,5 dioptrias, né? E uma mudança de 1 milímetro na ceratometria altera o cálculo dessa lente em 0,9 dioptrias. Então, essas lentes elas foram divididas em gerações, né? A primeira é SRK, que está mostrando aqui. Segunda geração, a mais importante, é SRK2. Terceira geração já tem a SRK3, a Hoffa e a Holiday. E a de quarta geração, entre a Holiday 2, a Heights e a Barrett, principalmente. Essas de quarta geração, elas são extremamente acuradas e estão associadas a baixos erros refrativos residuais no pós-operatório. Por isso, nos dias de hoje, elas são as mais indicadas em praticamente todas as cirurgias de catarata. E no caso da pós-refrativa, não deixa de ser diferente. E aí, agora, então, falando sobre as particularidades da cirurgia refrativa dos pacientes pós-refrativa em si, né? Nesses pacientes, nós encontramos algumas dificuldades no cálculo da lente, e mesmo hoje, com tantas mudanças, tantos avanços, tantas fórmulas, ainda assim a gente pode ter algumas surpresas ali no pós-operatório. E tem um dado que tem na literatura que existem mais de 30 fórmulas disponíveis para calcular a lente nesses pacientes pós-refrativos. E isso só reflete a dificuldade que é, né? Porque se tem tantos métodos disponíveis é porque não existe um padrão ouro. E até pode servir até como contrário, meio que confundir o cirurgião em vez de ajudar. Mas qual que é o desafio, então? Existem três principais desafios aí nesse cálculo dessa lente, que eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro é um erro no índice de refração. O índice de refração que nós usamos e que essas fórmulas consideram, que é de 1,3375, ele pressupõe que a superfície da córnea ela tem uma curvatura uniforme e uma relação contínua ali da face anterior com a face posterior. Porém, a gente sabe que na cirurgia refrativa, com a ablação ali da parte anterior, esses dois fatores são alterados, tanto a curvatura quanto a relação da superfície anterior com a posterior. E quanto maior a ablação, mais tem alteração aí nesse fator, que é o índice de refração da córnea. O segundo desafio aí que nós encontramos, então, é na medida da ceratometria, que é o raio da córnea. A maioria dos aparelhos disponíveis, né, para ceratometria automatizada, ele mede somente a curvatura anterior da córnea e numa zona específica, que normalmente é paracentral ali, que vai de 3 a 4 milímetros. Mas a gente sabe que o consumo ali do laser, ele é maior do que essa zona paracentral e altera a relação, né, da anterior com a posterior. Por isso, nos olhos são submetidos a uma correção miópica, se for feito a ceratometria habitual, né? Nós vamos ter uma ceratometria hiperestimada nesses pacientes que fizeram uma ablação miópica, o que vai subestimar o poder da lente, que vai levar a um erro refracional hipermetrópico no pós-operatório. Em outras palavras, ablações míope resultam em córneas mais planas do que as medidas conseguem captar. E essa variação ela pode ser de 14% até 25%. No caso da correção hipermetrópica, é o contrário. A ceratometria no pós-operatório ela tende a ser hipoestimada, que vai levar a uma hiperestimação do poder da lente,
levando a um erro refracional miópico. E essas alterações são encontradas em todos os pacientes pós-cirurgia refrativa, porém a literatura descreve que é mais comum no caso de ablação miópica, e aí a justificativa é que no caso da ablação hipermetrópica, o desvio ali, né, a curvatura que é induzida, costuma ser menor do que o consumo de tecido na miópica, e também é mais grosseira esses erros no caso de zonas ópticas pequenas ou ablações descentradas. O terceiro desafio, então, são os erros inerentes das fórmulas disponíveis no cálculo da lente. Aqui é basicamente que essas fórmulas, até terceira geração, elas não levam em conta essas alterações ceratométricas e do índice de refração que eu falei. Então, apresentei aqui os problemas que a gente tem. A gente conhecendo esses problemas, a gente tem que saber como tentar solucioná-los. Existem diversos métodos que tentam solucionar esses problemas para o cálculo da lente, e ele tem três principais métodos, né, didaticamente divididos assim. O primeiro são os métodos que requerem os dados do paciente no pré-operatório. É que o paciente ele tem que ter conhecimento tanto da refração no pré-operatório quanto da ceratometria. Esse método aqui ele é chamado de método da história clínica. Foi proposto por Eichmann e Holliday, foi o primeiro que conseguiu contornar esses desafios e durante muitos anos ele foi considerado o padrão ouro. A metodologia é relativamente simples. O valor efetivo da ceratometria ele é calculado subtraindo a mudança da refração induzida pelo tratamento do poder médio da córnea no pré-operatório. Então, assim, de trás para frente, pega a córnea do pré-operatório, calcula ali a diferença pela refração do poder real dessa lente, dessa córnea, e joga na fórmula. A principal desvantagem desse método é porque ele depende do paciente ter esses dados pré-operatórios, e a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Principalmente se o paciente operou há muitos anos, se operou em outro serviço. Então, depende desses dados. E os estudos mais recentes também mostraram que, dos métodos para solucionar o problema, esse é o que tem menor eficácia. Tanto que, em 2015, a Haskell até tirou ele da calculadora, então não é mais tão usado assim. A segunda forma é um método que ele requer apenas a refração pré e pós-operatória. Então, ele propõe aplicar a mudança da refração pré e pós-operatória para se obter a ceratometria, que então é inserida nas fórmulas para calcular a lente. As fórmulas mais conhecidas que usam esse método é a duplo K e a barra Strucker. Ambas têm excelentes resultados. A vantagem aqui é de não precisar da ceratometria do pré-operatório. A desvantagem é que o paciente tem que ter a refração pré-operatória, e às vezes não tem, pelos mesmos motivos do método anterior. Também porque a refração pós-refrativa ela pode ser difícil de conseguir. Às vezes ela foi feita muito recente ali no pós-operatório, e aí o paciente ainda está naquela instabilidade do pós-operatório, ou também, às vezes, é feito com o paciente já com a catarata manifesta, que também altera esses valores. Existe uma recomendação do livro da Academia Americana, que é os cirurgiões é, estimularem o paciente a guardar essas informações pré-operatórias, seja por meio de guardar os exames, eles sugerem lá até um cartãozinho para o cirurgião preencher e entregar ao paciente. E por fim, quando o paciente não tem um histórico, né, ou quando o cirurgião não quer usar, a gente tem os métodos que não requerem o histórico clínico do paciente. E aqui a principal fórmula usada para isso é o RAIDS-L. Nela é feita uma fórmula de correção da ceratometria pós-operatória para determinar o poder efetivo da córnea, e em seguida aplicada esse poder efetivo na fórmula RAIDS padrão. E é interessante que essa fórmula RAIDS ela é uma das fórmulas que ela não leva em consideração a ceratometria para calcular a lente. Mais uma vantagem dela aí nesses casos. É, Tem também a barra de trucar no history, que ela também pode ser feita sem esses dados clínicos. Aqui eu trouxe um exemplo de um caso que está descrito no livro do Marconi Santiago. Essas duas fotos são do mesmo paciente. No caso da esquerda aqui, foi aplicado os dados do paciente na fórmula SRKT3, né, que seria uma fórmula de terceira geração, e aí deu o cálculo da lente aqui, da AL com a lente de mais 13, e a outra lente que seria a Type, imagino, de mais 17.
E aí esse mesmo paciente foi colocado numa fórmula de Heitz-L, que é essa fórmula de K, considerando que foi feita uma cirurgia refrativa nesse paciente, e aí a gente vê que calculou aqui uma lente de mais 10 ou mais 14, ou seja, deu a diferença aí de 3 dioptrias. Se fosse inserido a lente de mais 3, esse paciente provavelmente ficaria aí com um erro hipermetrópico no pós-operatório. Trouxe aqui também, ainda falando sobre esses métodos de contornar aí esses desafios, uma revisão de literatura publicada pela Academia Americana em 2021. Ela traz uma extensa revisão na literatura, analisou 24 estudos, e aí eu trouxe aqui as principais conclusões. A primeira é que pegar somente a ceratometria de um paciente que foi feito ceratometria automatizada no paciente com histórico de refrativo e jogar nas fórmulas padrão, né, principalmente as de terceira geração, é o que tem o pior resultado refracional no pós-operatório. Dos três métodos que eu falei, esse estudo comprovou que o histórico clínico, né, que é o que tem que saber todos os dados do pré-operatório, ele é o que tem o pior resultado dos três. Já nos métodos que não necessitam das informações, que aí ele usou o Barrett-Trucar sem histórico, ele teve um desempenho muito bom, tanto que 57% a 86% dos pacientes no pós-operatório eles tiveram desvio de mais meio a mais uma dioptria do previsto. E, por fim, o método que apresentou o melhor desempenho, então, foi o Barrett-Trucar, que usava a refração manifesta do paciente, tanto do pré e do pós-operatório. Nesses casos aqui, da refração conhecida, 67% dos pacientes ficaram com até meia dioptria do esperado no pós-operatório e 93% com uma variação de até uma dioptria. Então, esse foi considerado aí o melhor método. Só um detalhe para esse estudo é que um viés, ele foi feito somente com pacientes que tinham feito correção miópica e PRK e LASIK. Mas é o que é a grande maior parte dos pacientes aí da refrativa, né? Então, o que que a gente faz na prática? A recomendação da maioria dos autores que eu vi, tanto o CBO, quanto o Marconi Santiago, quanto a Academia Americana, eles sugerem que o cirurgião ele use essa tabela aqui, que está disponível, tem até o link aqui embaixo, se alguém quiser depois eu mando, está disponível no site da Ascaris, foi desenvolvida pela Ascaris e está lá sempre atualizada para cálculo da refração dos pacientes pós-cirurgia refrativa. Esse aqui é um print direto da tela, aí quando a gente entra na fórmula, a gente tem essas três opções aqui, selecionar o paciente que foi feito uma ablação miópica, tanto PRK quanto LASIK, ou um paciente que foi feito uma ablação hipermetrópica, ou o paciente que foi submetido a RK. Aí cada uma delas, mais para frente, deixa eu mostrar aqui. Aí, aqui é quando a gente entrou. Nesse caso aqui, eu entrei na correção miópica, só para mostrar aqui para a gente. E aqui a gente vai preenchendo com maior quantidade de dados fidedignos, né, confiáveis possíveis. Tem, então, a refração do pré-operatório, a refração do pós-operatório, e aí o cirurgião pode escolher dados aqui topográficos que ele tiver disponível, por exemplo, do Pentacam, do Galilei, algum desses aparelhos aqui. E, por fim, os dados da biometria ótica. E aí, colocando o maior dados possíveis aqui, a gente calcula a lente. Aqui eu simulei um caso, só para trazer aqui para a aula. E aí esse é o resultado da calculadora. À esquerda aqui, ele mostra as fórmulas que precisam da refração pré-operatória, né? E à direita, fórmulas que não precisam ou que não têm os dados pré-operatórios. E aí ele mostra todas as disponíveis e você pode calcular ou comparar e escolher qual que vai ser usado. Nesse caso aqui, ficou bem parecido, né? Na sequência, então, a gente tem que falar também da biometria pós o ARK, né? A gente sabe que, historicamente, a ARK foi a cirurgia refrativa mais realizada entre as décadas de 70 e 90, então já tem uns 40 anos. Esses pacientes, atualmente, grande parte deles vão estar na terceira idade, podem, né, vão ocasionalmente apresentar catarata, e a gente tem que estar ciente de como calcular a lente aí nesses pacientes. Teoricamente, a parte anterior e posterior da córnea, na RK, ela muda simultaneamente, que faz com que a relação entre elas ela permaneça a mesma, diferente ali da ablação,
com laser que é só na face anterior. Porém, mesmo assim, frequentemente a literatura traz que esses pacientes eles apresentam surpresas refracionais mais para erro hipermetrópico. A recomendação também da Academia Americana é usar a calculadora da Askers, igual eu falei. É, e aqui na calculadora, essa aqui é exclusiva do paciente pós-RK. A literatura traz e a calculadora mostra também que o dado mais importante, assim, para calcular essa lente é a refração pré e pós-operatória. Tanto que ela nem traz um local de pôr a ceratometria. É mais a refração mesmo, pré-operatória, né? É, mas também, se não tiver nenhum dado, né? Por exemplo, a refração, que é comum, o paciente operou há muitos anos, não saber nem o grau que ele possuía no pré-operatório, as mais recomendadas são a Barrett-Trucat também e a RAIDS. Uma informação interessante também é que aguardar uma estabilidade refrativa antes de se pensar numa nova abordagem desse paciente tem uma descrição de edema corneano pós-catarata em pacientes com RK que podem ir alterar esse grau momentaneamente. Tem uma recomendação que eu achei interessante do livro do Marconi Santiago, que eu trouxe aqui para a gente, que ele sempre considera um alvo refrativo miópico para os dois olhos, não só para questão de dominante e não dominante. E aí a recomendação dele é um alvo de menos uma dioptria para os dois olhos, ou até um no dominante e menos um e meio no não dominante, e sempre dar um intervalo mínimo de um mês entre as cirurgias, que aí a gente pode avaliar o resultado refracional do primeiro olho e que pode ajudar na decisão da escolha da lente no segundo olho. Aqui eu já mostrei a calculadora. E é isso, então. Agora a gente já sabe como fazer a biometria, a melhor forma de usar. A gente tem que pensar, então, em qual lente que vai ser implantada nesses pacientes. Classicamente, a mais indicada são as monofocais. E aí tem uma diferença didática e ou teórica sobre escolher uma lente asférica ou esférica. Uma diferença aí na asfericidade. A gente sabe que as lentes asféricas, elas possuem uma aberração esférica negativa ou neutra. Então, ela é mais bem indicada nos pacientes que fizeram cirurgia refrativa miópica. Esses pacientes que fizeram ablação miópica induz uma aberração esférica positiva no olho. Então, você usar uma lente que tem uma aberração esférica negativa pode diminuir, então, a aberração total do olho e, às vezes, ajudar ali na questão da sensibilidade ao contraste. Já o contrário também é verdadeiro. As lentes esféricas, elas têm uma aberração esférica positiva, então elas são mais indicadas para pacientes que fizeram LASIK hipermetrópico, que aí esses pacientes do LASIK hipermetrópico têm ali uma ablação esférica negativa e dá uma compensada na aberração total do olho. E as LIO prêmios também, né? As LIOs multifocais, que aqui inclui as bitrifocais e as EDOFs, classicamente elas não são indicadas para esses casos pós-refrativos. A gente sabe que elas são muito bem indicadas, né, nos pacientes que têm uma excelente saúde ocular. E o paciente que foi feita uma cirurgia refrativa, ele pode ter uma aberração importante ali na córnea, que somado ao efeito da própria lente, né, de diminuir o contraste, esses efeitos eles podem se potencializar, a ablação na córnea com a diminuição do contraste, os halos da lente, e pode dar uma insatisfação importante no pós-operatório. Além disso, para que essas lentes tenham um resultado satisfatório, né, programado, elas dependem ali de uma previsão refracional. Essa questão de multifocalidade, do cálculo de longe para perto. Então, se esse paciente ele não tem ali uma previsão refracional, ele pode ter erros refracionais. A gente viu que nesses pacientes tem essa maior taxa de erro refracional, que pode comprometer ali o cálculo projetado para esse paciente. Então, teoricamente, não são uma boa indicação, não. Já as liotóricas, a gente sabe também que a indicação clássica é astigmatismo corneano regular maior do que 0,75. Porém, diversos autores defendem que elas podem ser usadas também no caso de pós-refrativa, mesmo em astigmatismo irregulares e até na pós-RK.
Então, é importante a gente saber que mesmo, como igual eu falei, que todos esses avanços aí no cálculo da lente, das lentes, a gente ainda pode ter surpresas ou insatisfação no pós-operatório. E aí, nesses casos, a conduta tem que ser individualizada. Primeiro, entender a queixa do paciente, entender onde que foi o erro ali. E a gente tem várias formas também de contornar essas surpresas refracionais. A primeira delas e mais comum é a prescrição do óculos. Em seguida, a gente pode tentar também uma lente de contato. Uma opção interessante também, se o paciente tiver, né, todos os limites de segurança para isso, é uma correção de grau residual do erro refrativo induzido pela lente. Se por fim também, ou dependendo da experiência do cirurgião, ele pode optar ou por um piggyback ou até mesmo troca dessa lente. É isso. Ok. É excelente, Rafa. Muito boa sua apresentação. Acho que você abordou todos os temas mais importantes. Agora, eu acho que é muito importante também a gente ouvir aqui a experiência de um cirurgião que trabalha muito com esses casos pós-refrativa. E eu gostaria que Gustavo está aí na sala aí? Estou aqui. Ah, tá. Então, é o seguinte, Gustavo, eu gostaria que você abordasse a apresentação do Rafael e desse umas dicas, uns tips aí para a gente aí, se você concorda com tudo, se tem alguma outra coisa que você queira abordar nesse assunto e também em relação a tipo de lentes que você concorda, se você é um pouco mais arrojado. Bom, gostaria que você fizesse os comentários aí da apresentação e desse também a sua experiência pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Primeiro, Nós que você abordou, agradecemos. você abordou a questão da cirurgia refrativa. Mas primeiro tem que individualizar, como você falou, qual cirurgia refrativa. Você falou três das principais. Faltou falar de anel. Anel também é uma cirurgia refrativa. E hoje nós estamos pegando também já os pacientes que começaram com anel e já estão chegando com catarata também no consultório. Então estão acabando os pacientes de RK, estão chegando os pacientes de refrativa e aparecendo também os pacientes com anel. Então, isso também como se diz, um capítulo à parte. As formas, bom, pelo menos na literatura que eu vi, estão divididas em até quinta geração. Sendo de quinta geração, a Barrett, a Olsen, a Panaceia, a Rio RBF e a Cane. A Holiday 2 e a SRK. Quer ver? A Holiday 2 e a Higgs, essa última Higgs de geração, são de quarta geração. Enfim, vai ser só firula. Uma coisa que você chamou bem a atenção é a questão da ceratometria. Você vai usar qual ceratometria? A do ceratômetro manual, do ceratômetro do autorrefrator, a do ceratômetro do biômetro? Qual ceratometria que você vai usar? Você vai usar a ceratometria média? Você vai usar a ceratometria específica? O que você vai usar em termos de ceratometria? Então, eu até fiquei um pouco de dúvida nisso, mas o que eu entendi lá, que na calculadora tem várias opções. Aí fica meio que várias não, né? Tem algumas lá consideradas seguras, e aí o que eu vi que mais é usado é a do Pentacan, que o Pentacan ele faz ali uma estimativa e dá para você acoplar ali na fórmula. Então é isso, eu vi para não usar a automatizada comum, usar ou de algum topógrafo específico ou dos tomógrafos, Pentacan, Galilei. E no Pentacan, Rafael, aqui é o Lucas que está falando, boa noite. Boa noite, No Lucas. Pentacan, qual é o nome da página que tem que ser usada? Porque o Gustavo mencionou exatamente para falar do Pentacan, acredito eu. Então é muito importante você mencionar na aula como é o nome da página do Pentacan, né? Como é que chama essa página, você sabe? Sei, anotei, mas esqueci. Não tô lembrando, não. É a Holiday Tem, Report. Isso, mas acabou. Holiday Report. Tem até uma fotinha dela aqui, né? Bom, Dá, então o que eu. pode Pode falar.
Não, eu achei até interessante, eu tinha colocado na aula, mas eu tinha tirado. Lá na própria calculadora da Ascars, ele tem nessa parte de colocar as ceratometrias, são links clicáveis. Se você clicar, ele mostra onde no Pentacan que você vai achar essa informação. Eu até tinha colocado, mas depois eu tirei da aula. E aí tem esse nome mesmo, Dr. Lucas, na Holiday Report. Bom, ô Lucas, pode concluir, por favor? Não, eu só queria mencionar a importância deste exame do Pentacan. Era só isso. Hum. Bom, eu ia até falar dele mais à frente, mas o que acontece? A ceratometria, as últimas fórmulas têm preconizado usar uma ceratometria no diâmetro central, entre 2,5 e 3 milímetros. O Lenstar usa ceratometria de 3,2, se não me engano. Qual que é o piômetro que... Acho que agora estou confundindo com o Lenstar, que ele dá a opção de ceratometria a 2,4 e 3,2. O Tomei, que eu uso, ele é 2,5. Tem um outro que é 2,6. O IOMaster, o 700, ele reduziu também, se não me engano, para 2,8. Então eles ficam variando ali. Então, se você pegar uma ceratometria média, um ceratômetro de alta refração, ele vai pegar a média até 7 milímetros. Se você pegar um Pentacan ali também, se você pegar a primeira folha dele, ele vai te dar a média da ceratometria. Agora, tem que ter um cuidado. No Holiday Report, você vai ter o EKR, que é a ceratometria real da córnea. Ela não é a ceratometria anterior, ela é a ceratometria total. Então você tem que saber onde você insere esse dado também. Porque a ceratometria real, nas formas da Barrett-Truquet, eles têm um lugar específico para ser colocado. E esses dados que eu estou te falando são da ceratometria anterior. Enfim, outro trabalho interessante foi comparando a ceratometria calculada real, que você calcula a ceratometria total da córnea, com a ceratometria, que você pega a ceratometria anterior e você estima a ceratometria posterior da córnea. E os resultados onde você estima a ceratometria posterior da córnea foram mais precisos do que os resultados quando você calcula a ceratometria total da córnea. Então isso aí foi muito interessante. Mas isso serve para olhos normais. Para olhos pós-refrativa, ou principalmente você pegar em casos pós-anel, casos que fogem da curva, eu ainda não vi nenhum trabalho especificando qual dos dois seja melhor. Então, o que eu faço? Eu sempre faço os dois cálculos. Calculo usando a ceratometria total e calculo usando a ceratometria estimada. E dali eu vejo qual que está mais confiável, qual está mais preciso, se os dois são congruentes, enfim, assim por diante. Que mais? Calculadora. Você falou da calculadora da Askers. Ela já está ultrapassada. Você hoje pode ir na calculadora da Askers, que ela está bem mais atualizada, e ela usa as fórmulas para um cálculo normal de Leo, para lente sem ser tórica, ela usa 6 fórmulas. Para uma lente tórica, ela usa 4 fórmulas. E ela agora aceita pós-refrativa, aceita... pós-refrativa, ela usa com ceratocone, opção de ceratocone e a opção de tórica. Então, hoje a fórmula, a minha primeira opção é essa, porque a Barrett está lá, e no caso de pós-refrativa, a Barrett-Truquet também já está lá, ela já incorpora isso tudo como uma média. Você tem também, se quiser uma fórmula mais completa, você tem a Panaceia. A Panaceia é, como o nome diz, a Panaceia. Você tem tanta informação a ser inserida que é surreal, mas é uma fórmula de excelente resultado se você tiver todos esses dados. Pós-RK, como você falou, a correlação entre a curvatura anterior e a posterior não é alterada. Mas você tem uma alteração muito grande
da curvatura periférica para a central. E aí é onde entra aquele diâmetro central que você vai usar como referência para cálculo da lente. E você também, quando vai usar a Barrett 2K, se você for lá olhar no EKR, o preconizado pelo Holliday foi usar 4,5 milímetros. Mas hoje os novos autores estão pegando o mesmo EKR, mas usando ali na casa de 2, 3 milímetros. Você tem essas opções todas lá no EKR. Então, no pós-RK, como você falou, a Barrett 2K ainda acho que é a melhor opção. E você falou também da questão de usar refração. Mas que refração que você vai usar? Vai usar refração miótica, refração midríase, refração numa iluminação média, dinâmica? Como é que vai ser essa refração? O paciente do RK pode ter variação de refração do início da manhã para o final da tarde. Então, essa questão de usar refração também pós-RK tem que ser levada em consideração? Tem. O astigmatismo pós-RK, se ele estiver variando muito, você tem que ter cuidado na indicação de uma lente tórica. Então, essas alterações, ver se os exames também estão congruentes. Se principalmente, mais do que o poder do astigmatismo, mas se o eixo do astigmatismo está batendo nos vários exames que você fizer e também na sua refração. O que mais? A refração prosop de pós-RK. Quando você aumenta a pressão intraocular com a caneta, você promove a abertura daquelas incisões. Então, quando você diminui, você tem também um desabamento ali dessa córnea. Então, o paciente tende a ficar no início hipermétrope nos primeiros dias. Depois, quando as córneas vão voltando às condições normais de temperatura e pressão, ela vai regularizando a sua refração. Mas o paciente pode apresentar essas alterações até 4, 6 meses pós-operatório. Então, se aguardar esse tempo todo para operar o outro olho, é meio complicado. Se explicar isso para o paciente, você tem que ter bastante tranquilidade e know-how para poder conseguir explicar isso tudo para o paciente, para ele esperar esse tempo todo. Agora, você já sabendo que isso acontece e está de acordo com a sua experiência, você já opera um olho depois do outro, explicando para o paciente que vai chegar no lugar e com o tempo chega. O que mais? Questão das felicidades da lente, você pós PRK miópico, pós agalasic, pós... Enfim. Alguém sabe falar como é que é medida essas felicidades da lente? Rafael? Como é medida no pós-operatório? Não. O fabricante chega para você e fala: minha lente tem uma felicidade negativa de menos 0,27, que é o caso da Alcon, por exemplo. Porque a córnea média tem uma felicidade positiva de mais 0,27. Enfim. Você sabe como é Não, avaliada essa felicidade? não sei. Essa é a asfericidade média de uma lente de, se não me engano, 23 dioptrias. Eu não lembro se era 21, 22 ou 23, mas era uma dioptria, aquela lente, dos tantos milímetros centrais, tinha aquela asfericidade. Se você mudar o diâmetro da medida, você altera a asfericidade, e mais do que isso, se você mudar a dioptria da lente, você muda essa asfericidade. Então, a asfericidade de menos 0,27 para aquela lente 23. Se você pegar uma lente de 18, já não é mais isso. Pegar uma lente de 12, já não é mais isso. Então, você ficar colocando isso aí também muito na balança é complicado. Outra coisa, não necessariamente aberração é igual a deteriorização visual. Os Top Gun americanos lá são córneas altamente aberradas, onde uma aberração compensa a outra e tem um resultado visual muito bom. Então você não sabe se você vai estar aumentando, se vai estar diminuindo, ou vai estar compensando. Isso aí não tem como saber, porque você vai mudar. Você teria que pegar lente por lente de fabricante e diâmetro de cada um para fazer um OPD do seu paciente para avaliar. E você começa a restringir tantas opções com um resultado visual tão filigrama que é preferível você esquecer as aberrações do que deixar ele preocupar com a aberração, para ele ficar com menos um de cilindro, entendeu? Menos um de esférico. As aberrações não vai fazer tanta diferença quanto o esférico aí nesse ponto.
É, o Dr. Lucas já falou bem do Holiday Report, dessa questão do EKR também, mas uma coisa muito importante do EKR é você ver a distribuição de energia da córnea. Então, normalmente, pacientes córneas pós-RK, elas têm uma alteração de ceratometria tão importante da periferia para o centro, que elas têm por si só uma multifocalidade. Então, pacientes com, se você tiver um bom resultado aí, uma precisão biométrica, essa própria hiperasfericidade da córnea já confere ao paciente uma profundidade de foco que vai dar uma visão para ele satisfatória e às vezes ele nem sente tanta falta de óculos por conta dessa hiperasfericidade da córnea. Só que você não tem como saber como é que está essa distribuição de energia, a menos que você olhe o RK, ou, desculpa, o EKR, o Holiday Report. E aí, a partir daí, você vendo uma boa distribuição de energia, uma distribuição de energia concêntrica, onde você não tem essa hiperasfericidade, você não tem essas várias ceratometrias de acordo com o diâmetro, você pode aí sim pensar numa lente asférica, uma lente tórica, uma lente foco estendido, uma monofocal plus, e até uma lente trifocal, por exemplo. Mas isso depende da regularidade do exame do paciente, da distribuição de energia na córnea, para você saber poder calcular essa lente com segurança, de forma a o tamanho da pupila não interferir tanto na ceratometria. Se você muda o tamanho da pupila, você vai estar mudando qual a ceratometria que ele está usando, entre aspas. Então, você tendo essa segurança no cálculo, ou seja, uma regularidade em toda a córnea, uma ceratometria regular em toda a córnea, uma energia constante, uma distribuição de energia concentrada, você pode escolher uma lentes até mais sofisticadas. Eu tenho já vários casos dessa forma, com bons resultados, mas eu tive que sentar e estudar muito bem essa córnea antes de indicar esses casos. Você falou a questão da alio tórica após astigmatismo irregular, realmente tem vários trabalhos comprovando isso, eu também tenho N casos disso, e o mais importante para você considerar uma lente tórica em um astigmatismo irregular é você ver se esse astigmatismo é bem corrigido com óculos. Óculos resolve seu astigmatismo irregular? Resolve, lente tórica funciona. Óculos não resolve, lente tórica não vai funcionar. Além disso, tem outros fatores, como você passar a correção de pós-corneana para pré-corneana, você tem essa redução da distância vértice, você tem questão da pupila, então você tem uma série de outros fatores, além da remoção da catarata, enfim, você tem uma série de outros fatores que só pela cirurgia já vai melhorar a qualidade de visão do paciente. E você tendo esse resultado, esse exame onde a correção do óculos corrija esse estigmatismo do paciente, caso bom para a lente tórica. E você falou a questão do astigmatismo acima de 0,75. Depende do eixo, depende da sua incisão, depende do seu astigmatismo induzido, depende da curvatura posterior do paciente. Você sabe quanto que é o astigmatismo posterior do paciente em média? Menos 6. 0,9. Ah, eu confundi com... Não, de dioptrias, né? Curvatura Então, é o dioptria seguinte, anterior. Pode enfim, você, então você pode ter essa alteração de eixo e você pode ter essa alteração de uma ceratometria, de uma astigmatismo compensa. Enfim, joga na calculadora tórica, que ela vai te formar. Você colocar uma Barry Truquet Toric Calculator, não a Barry Truquet normal. Vai Truquet Toric Calculator. Ela vai te falar se esse astigmatismo, às vezes astigmatismo de 0,25 precisa de correção, e às vezes astigmatismo de 1,5 não precisa de correção, por conta desse astigmatismo posterior, da catarata, enfim, dos fatores todos. Então, sempre calcula lente julgando uma calculadora tórica. E aí você vai entender como é que o paciente, no pré-operatório, tinha 0,25 de astigmatismo, aí chega no pós-operatório, ele está com 1 de cilindro. Você fala, de onde é que veio esse 1 de cilindro? É por conta dessas questões. Então, sempre joga nesse tipo de calculadora. E acho que era isso. Alguma Perfeito, dúvida, alguma Gustavo. pergunta? Vamos ver agora os comentários do Dr. Cláudio Cury, por favor.
O Oi, Cláudio boa não está noite. online. Boa noite, Cláudio. Eu estou aqui porque eu estava no carro ainda, e ainda estou. É, você vê que tudo é bem complicado, né? Essa situação. Então, minha experiência não é tão grande quanto a do Gustavo e a dos demais aqui. Então, eu vou me colocar do lado dos fellows e pensar no que eu faria se me aparecesse esse paciente. Primeira coisa é estar muito próximo do paciente e saber o que ele tem. Ele tem realmente uma catarata? Porque se eu estou operando um paciente com catarata e que fez uma cirurgia refrativa, seja ela qual for, o fato de retirar a catarata, eu já vou estar fazendo esse paciente ficar mais satisfeito em 90%. Os restantes 10%, nós vamos ficar nessa questão de qual lente escolher, de qual ceratometria utilizar e nesses detalhes. Mas nós operamos uma catarata e esse tem o seu efeito maior, que é a retirada dela. Se nós estivermos operando um paciente, uma facorrefrativa, num paciente que já operou de refrativa, com algum método de cirurgia refrativa, aí realmente o buraco é mais embaixo e eu também teria dificuldade de escolher, e aí eu vou me basear ou me apoiar nas pessoas que têm mais experiência, como é o caso do Gustavo, o caso do Milton Yogi, que a gente tem que escutar esse pessoal. Na esteira disso aí é um gancho rápido que eu quero fazer, para a gente aprender hoje que a gente não tem que vender lente, porque tudo isso que nós estamos discutindo aqui, tamanha a dificuldade, nós temos que fazer o paciente entender que ele não está pagando por uma lente, porque nós temos lente de tudo quanto é jeito. Ele tem que estar pagando pelo nosso planejamento e pelo resultado que a gente está programando de trazer para esse paciente. Então, fica aí duas coisas. Eu estou operando na catarata e eu estou operando uma facorrefrativa. É muito diferente o resultado que o paciente vai obter. Tem muita novidade, acho que a gente tem que estudar muito ainda, tem dificuldades em determinar qual que é o carro que a gente vai usar, de qual aparelho, mas, obviamente, se você tem um aparelho determinado, é esse aparelho que você vai utilizar. Ou então, se você não tem essa propedêutica disponível, você tem que escolher o lugar onde tem e fazer o melhor. Eu tenho usado, nos poucos casos que tive, a calculadora da Escas, que já vem com todas as fórmulas, parece que são, no mínimo, são 6 fórmulas. O biômetro tem que ser o biômetro óptico, a depender daquele primeiro item que eu falei. Você está operando uma catarata ou você está operando uma facorrefrativa. Então, tudo isso garantindo o melhor resultado possível. E, por último, eu estou tentando garantir o melhor resultado possível. E o paciente, então, agora tem que entender tudo isso que eu estou fazendo, estar de acordo e bem solidificado isso na cabeça dele, porque o possível depende de uma coisinha que, no meu entendimento, não dá para medir. O posicionamento da lente. Você fez tudo certo. Você teve uma contração capsular mais intensa do que o normal, do que o comum. Como é que você vai prever isso? Então, é impossível garantir ao paciente, na minha opinião, o 100% de certeza por esse fator. Então, você tem que estar com o paciente muito certo do que você está fazendo por ele, que você está tentando o melhor. E em muitos casos, a grandíssima maioria dos casos, você vai conseguir algo bem próximo do ideal, e o importante é deixá-lo satisfeito, e não, né, que você tenha feito um cálculo que você almejou 0 e conseguiu 0. E não ficar triste que você almejou 0 e conseguiu 0,25, 0,12. Eu acho que seriam essas minhas considerações, me colocando mais do lado do fellow que está na dúvida, porque eu continuo com dúvida, do que do lado de um expert dando opinião aqui.
Perfeito, Cláudio. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer só mais uma ponderação, que eu esqueci de falar. Muita atenção à superfície ocular. Você tem uma... Eu faço sempre duas biometrias, uma antes de pingar lubrificante, outra depois de pingar lubrificante, e comparo as duas. E comparo elas também com a topografia. E eu tive um caso agora de um paciente que eu fiz 8 biometrias, não, fiz 3 topografias e 4 biometrias, ou vice-versa. Nenhum exame batia com nada. Mandei para casa, um mês tratando superfície ocular para voltar e repetir o exame. Então, se você não tiver exames confiáveis, você não vai ter resultados confiáveis. E com o tempo, você tendo conhecimento, você tendo experiência com esses casos, você começa a abrir o leque para pacientes, coisas que eles não pensavam ser possíveis. Alguns exemplos. Hoje teve um paciente lá, já está lá, já foi lá umas 3 vezes tirar dúvida. O paciente teve um trauma em 1978, coisa assim, 1980, foi operado. Resultado DR, com não sei o que, com resultado maravilhoso, está com 0,7 de visão esse olho, praticamente plano. E veio operar a catarata do outro olho agora. Falei com ele, indiquei para ele um monofocal plus. Ele já tem uma MER grau 1 há vários anos que não evolui, uma DMRI inicial há vários anos que não evolui. Eu falei com ele que minha primeira indicação seria um monofocal plus. Paciente muito instruído, falou, doutor, eu quero uma lente trifocal e tudo mais, eu quero uma dependência dos óculos. Estudei o caso, conversei com o retinólogo, estando tudo estável, exames bons. Falei, é possível, expliquei a diferença entre as lentes, deixei por conta dele escolher. Então, isso não é a primeira vez que isso acontece, mas nesses casos, você vai fazer o quê? Colocar uma focal primária, você vai fazer um duet, colocar uma esférica tórica no bag, monofocal no bag, e uma trifocal no sulco, já pensando se as patologias progredirem, você poder fazer o explante, ficar só com a monofocal, é uma segurança a mais do que melhor do que ter que trocar uma lente. Então, nosso arsenal é muito vasto. Nós podemos combinar várias tecnologias, mas temos que conhecer essas tecnologias para saber quando usá-las, como usá-las e, principalmente, da forma que vai usá-las. Bom, basicamente é isso. O Cláudio, só uma observação aqui, que é o seguinte, seria ótimo que hoje um paciente com catarata, ele ficasse 90% satisfeito só com a retirada da catarata. Hoje os pacientes conversam muito entre si. Então, hoje a gente tem uma surpresa biométrica e deixar o paciente dependente de óculos, se esse paciente for minimamente esclarecido, ele vai questionar. Porque os colegas dele tiveram a cirurgia da catarata, depende só de óculos para perto, ou não depende nem para perto nem para longe. Se esse paciente ficar com uma metropia significativa, certamente ele vai questionar por que o caso dele evoluiu de forma diferente. Então, esses pacientes que são submetidos à cirurgia de catarata pós-refrativa, com toda a tecnologia, você citou a questão da posição da lente. Eu acho que a gente sempre tem que ter uma questão mais conservadora de não ficar prometendo muito. É aquilo, prometer menos e entregar mais. Isso é muito importante, porque se a gente cria uma expectativa com a cirurgia, do resultado da cirurgia de catarata, isso pode causar uma frustração no paciente e abalar um pouco a relação. Eu me lembro quando a gente começou a fazer cirurgia de catarata, eu comecei a fazer cirurgia de catarata, a extracapsular, quando a gente passou da intra para extracapsular, a gente só tinha uma lente disponível no mercado, que era uma lente da Johnson, chamada IOLAB, era uma lente de 7 milímetros, tinha 4 buraquinhos nela para você rodar a lente, era alça de PMMA, de prolene, e esses pacientes, a gente tinha uma incisão de mais de 7 milímetros.
evidentemente que gerava astigmatismo, e a comparação desses pacientes dessa época era com os pacientes amigos deles que eram afásicos. Então, realmente, ali, você podia dizer que não era 90% da retirada da catarata e colocar uma lente. Talvez fosse quase 100%, porque ele, mesmo que fosse totalmente dependente de óculos, ele não estava usando um catral, que era o que os amigos deles usavam. Então, a expectativa foi mudando ao longo do tempo. E você lembra, era tão precário o cálculo da lente que o primeiro ultrassom que a gente usava, que era ultrassom de contato, era um biômetro ultrassônico, ele nem tinha fórmula. A fórmula, a gente fazia as continhas na mão. Punha lá. Constante, a gente usava, era 118, 117, menos 0,9 da ceratometria média, menos 2,5 comprimento axial, e a gente, pronto, esse era o cálculo da lente que a gente tinha. Feitas as continhas ali na... É brincadeira, né? Então, quer dizer, mas naquela época, realmente, o grau de exigência dos pacientes era muito pequeno. Hoje eu vejo lá, mesmo sendo um paciente pouco exigente, e eu tive uma paciente que eu operei catarata pelo SUS, isso eu me lembro, eu operava muita catarata pelo SUS, e essa paciente ficou com -3, biômetro era ultrassônico. A paciente, a família dela, que me questionou tanto, que na semana do pós-operatório eu levei lá no ocular laser e fiz um LASIK para tirar esses 3 de miopia. E de tamanho era o questionamento. Isso já tem um bocado de tempo. Então, hoje, realmente, os pacientes são muito mais exigentes, e hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a biometria, principalmente lentes premium, porque tem paciente que faz um sacrifício enorme. Na cabeça deles, estão comprando um pedacinho de plástico muito caro. Então, eles têm uma exigência muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se você não tiver muita experiência para poder colocar uma lente premium, uma lente trifocal, uma lente tórica, discuta com colegas mais experientes para que você não fique depois numa situação muito desconfortável com o paciente. Perfeito, Bom, Reinaldo. e Alguém os nossos gostaria... fellows aí não vão perguntar nada, não? Doutor E quem Rafael estiver na Salinas. sala, aí, gente, aproveita Vamos a lá, experiência do Rafael. Gustavo aí, Pode gente. fazer a sua pergunta. Bom, o Gustavo ele deu uma aula, né? Além da aula do Rafa também, que foi excepcional. Eu queria fazer a pergunta pro Rafa Oliveira, mas assim, aberta a todos também. Você viu algum estudo já sobre a FACO pós-Presby-LASIK, que induz aquelas aberrações esféricas ali na córnea, tentando dar uma profundidade de foco? Como que fica depois para implantar um alil? Ô, Rafa, eu não vi ainda nenhum específico, né? Mas, assim, a literatura, é difícil essa questão de ler o prêmio pós-cirurgias oculares. A maioria da referência que você vê, eles falam que não é indicado nenhum ali o prêmio. Mas aí a gente sabe que na prática é o que o Gustavo falou, tem que individualizar cada caso, ver. Mas eu imagino que se você for procurar a literatura, vai falar para indicar uma monofocal, alguma coisa assim desse tipo. Mas eu não vi nada assim específico para presbiônio, por exemplo, né? Isso, exato. Eu até pensei nisso, mas eu não consegui achar, não. Não, beleza, obrigado. Teoricamente, após o presbionte, provavelmente a melhor indicação vai ser uma lente monofocal, né? Porque se você já deixou aquela córnea multifocal, você colocar uma lente multifocal em um paciente desse aí, eu acho que vai ser uma aventura muito grande. Eu acho que é uma lente monofocal, no máximo uma lente tórica, se esse paciente ficou com astigmatismo residual importante. Ok. O que Perfeito. você Obrigado, Vai acha, Rafa. passar Gustavo? para o doutor Vinícius. Ah, Ô, Arnaldo, vai o Vinícius primeiro ou eu vou primeiro? Pode falar você primeiro, Gustavo. Também ainda não chegou nenhum caso para mim pós esse presbionte. E se chegar, eu tô até, como vai arrepiar os cabelos da nuca, porque minha tendência vai ser, como meu pai falou, uma lente monofocal. Máximo, no máximo, uma, uma talvez uma monofocal plus, como uma Myrense, por exemplo, que eu tenho gostado demais dela, dependendo da dificuldade do paciente, da refração do paciente. E
do exame lá no Greens, lá da refração, ver o que ele gosta ali, o que fica bom para ele. Mas todos os pacientes eu tenho um cuidado muito grande de falar, olha, paciente pós-cirurgia, o cálculo é mais difícil, o cálculo é mais impreciso, eu preciso de mais dados, eu vou fazer esse exame para coletar mais dados, para você entender a dificuldade que é, e mostro para o paciente que o caso dele não é regra, o caso dele são casos novos. E falo, olha, a gente opera catarata há não sei quanto tempo, mas cirurgia laser surgiu em tal década. Então ainda está muito recente, ainda não existe fórmula perfeita, então a gente estuda, pesquisa e tenta fazer o melhor possível. Então, você reduz a expectativa do paciente e quando você consegue fazer o undersell e o overdeliver, prometer pouco, entregar muito, você tem aí o paciente bastante satisfeito, você tem um, um, mesmo que às vezes fique com uma beiradinha de grau ali, o paciente fica muito contente com o resultado. E o que eu gosto muito dessas lentes, que eu tenho gostado muito da Behance e das lentes trifocais, é que elas são muito, o pessoal chama de forgiving, elas perdoam erros esféricos, pequenos erros esféricos, elas absorvem bem e não manifestam na qualidade de visão do paciente. Esse astigmatismo é mais problemático, mas pequenos erros hipermetrópicos ou miópicos, essas lentes conseguem maquiá-los de forma muito boa. E aí você consegue manter uma qualidade, manter um resultado muito bom, apesar de qualquer de pequenos erros biométricos. Perfeito, Gustavo. Só uma observação, Arnaldo, que eu me lembrei aqui agora. Todos nós já tivemos pacientes que fizeram a cirurgia de catarata, a cirurgia foi perfeita, a refração pós-operatória ficou muito próximo do ideal e o paciente não está satisfeito. E a gente fica tentando justificar isso com o perfil psicológico do paciente. Muitas vezes, o paciente tem catarata, tem uma boa acuidade visual e tem uma excelente sensibilidade ao contraste. É o meu caso. Eu tenho catarata, tenho uma ótima acuidade visual e uma excepcional sensibilidade ao contraste. Eu tenho certeza que se eu operar agora, hoje eu sou dependente de óculos só para perto. Se eu operar agora, dificilmente eu vou ter a qualidade de visão com uma lente intraocular que eu tenho com o cristalino natural. Então a gente tem que avaliar isso. Quando você vai fazer uma faca refrativa, procure avaliar também a qualidade de visão que esse paciente tem. Nenhuma lente é tão perfeita quanto um cristalino natural. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente depois ter um paciente insatisfeito e a gente não ter solução. E isso acontece muitas vezes quando o paciente opera, porque na catarata você opera um olho de cada vez, então ele tem a referência do outro olho para comparar. A gente tira dos pacientes refrativa a referência do outro olho. Ele pode até perder qualidade de visão, mas como você tirou dos dois, ele não tem mais referência. E nós não temos memória de visão. Então, fica essa observação. Fazer faca refrativa, o exame tem que ser completo. Não só de retina, de OCT, de tudo, mas também de qualidade de visão, para você não ter essa frustração depois. Perfeito, Reinaldo. Doutor Vinícius, por favor. Boa noite a todos. Parabenizar o Rafael pela aula foi muito boa. Os comentários também foram excelentes. A minha dúvida ficou mais naqueles pacientes que colocaram ali o multifocal e eles ficaram com algum erro refrativo. Vocês costumam fazer uma aplicação mesmo tendo uma lente multifocal ou já contraindicaria esse procedimento também? Você quer responder, Gustavo? Depende da queixa do paciente. Trazer o exemplo aqui da senhora Zaira. Essa também é paciente velha de casa, a gente virou amiga. Primeiro olho dela, trifocal, teve expressão funcional de menos 0,75. Queixa, a visão de perto excelente, a de longe nem tanto, estava ali, acho que eram 20/30, coisa assim, mas o 20/30 insatisfeito. Propus pela laser, propus ela querendo operar outro olho. Eu, conversando bem com ela, nós demoramos mais de um ano para operar o segundo olho. O segundo olho, quando esse primeiro olho estava muito bom para perto, coloquei uma monofocal nela, para longe. Nem lembro se era tórica. Mas ela ficou 20/20 no olho. E, por sorte, o segundo olho era o olho dominante.
Ficou 20/20 no olho dominante para longe, para perto, ficou J1, a lente multifocal, visão intermediária. Então, nada a fazer. Eu acho que cada caso é um caso. Qual que é a queixa do paciente, onde é que ele está tendo dificuldade, se a correção se colocar ele no greens, corrigir no grau, vai dar a visão satisfatória para ele, porque você tem que separar se o problema dele é o erro refracional ou se é a qualidade de visão com a lente trifocal, com a lente difrativa, no caso. Então, tentar entender qual que é a queixa desse paciente, fazer talvez aí uma sensibilidade ao contraste com a visão corrigida, para tentar primeiro identificar qual que é a causa e depois abordar, partir para a solução. E aí, como o Rafael falou, individualizar o tratamento, entender a queixa de cada paciente e, se for o caso, ver se faz uma refrativa, se troca a lente, se faz um piggyback, se passa um óculos, se no olho contralateral muda a lente, a tecnologia a ser proposta, e assim por diante. Perfeito, Gustavo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Ô, doutor Arnaldo, mais uma dúvida, é para todos, mas para o Gustavo também. Se na prática vocês veem diferença quando o paciente tem os dados pré-cirurgia refrativa, se realmente ajuda na prática ou se é mais uma coisa teórica? Rafael, é o seguinte, a Academia Americana de Oftalmologia, há 15 anos, ele preconiza que todo paciente submetido à cirurgia refrativa, ele tem que ter o chamado key card, que são os dados pré-operatórios, pré-PRK, pré-LASIK, ou seja, ceratometria, paquimetria, e os dados da cirurgia que foi realizada e a refração dele. Teoricamente, isso poderia ajudar em um eventual cálculo para uma lente premium, uma lente trifocal. Mas isso, na realidade, as fórmulas hoje em dia são tão sofisticadas que raramente você pode vai se basear em dados pré-operatórios, em equipamentos que fizeram medidas de há 20 anos atrás. Então, na prática, isso não tem muita importância. Entendi, o que eu pensei. E Alguém também os gostaria pacientes hoje trocam Ah, de médico igual troca de roupa. Tem oftalmologista em Exato. toda esquina, então eles estão fazendo pesquisa de preço. Então, vai ser difícil realmente, a não ser que seja aquele paciente seu já de uma boa data, você ter todos os dados. Mas óbvio que você tem que tentar levar tudo em consideração que você tiver na mão. Exato, Eu Cláudio. queria fazer uma outra observação também, que eu acho que o laser, o excimer, ele deve ser deixado para erros refracionais pequenos. Erros grandes, talvez não seja para ser feito no laser. Então, considerar isso também. Exato. É, Você tocou no ponto que eu queria entrar nesse detalhe, nessa discussão aí. Mas termina aí que eu vou. Eu estava esperando para falar isso, sobre isso. e por último, eu sinceramente, o sistema óptico nosso, eu sempre falo isso brincando, mas é tão verdade, tem tudo para dar errado. No estado original dele, tem tudo para dar errado. A luz tem que ser boa, a sua córnea tem que ser boa, a sua lágrima tem que ser boa, a espessura da córnea, o humor aquoso, o vítreo, tem a lente interposta, que é o cristalino, para chegar na mácula e ter uma boa visão. Ainda tem interpretação do cérebro, que eu não vou nem falar disso. Então, tem tudo para dar errado, mas dá certo. Dá certo até com erros, como é o caso dos Top Guns, que todo mundo sempre fala. Agora, eu teria um certo receio de afirmar que quando uma coisa, mesmo que dê um pouquinho errado, mas ficou bom, o que foi forgiving, o que foi que deu certo é a lente. A lente é forgiving. Eu não acho que a lente deve ser forgiving, não. Eu acho que o olho é forgiving, o cérebro é forgiving. Porque a lente ela é fixa, ela é um material que foi cortado, foi torneado numa determinada forma e que eu não acho que ela tem essa perdonabilidade, eu não sei se existe esse termo, mas eu acho que o sistema óptico
do ser humano é que é perdoável, que consegue fazer certos ajustes quando tem alguns pequenos erros. Pequenos erros. Erros grandes, realmente, a solução vem através de um produto também, de um outro produto adicional que você vai fazer em cima daquilo que você já fez. Era isso. Perfeito, Cláudio. Vamos lá então, Lucas. O pessoal, então, se a gente for lembrar da história, a gente vai saber que no começo da cirurgia refrativa, quando a RK começou o tratamento para corrigir a miopia, para neutralizar a miopia cirurgicamente, naquela época não se tinha conhecimento, porque não existia topógrafo, né? Então, assim, cirurgias eram feitas aleatoriamente, desde pequenos erros refracionais até erros refracionais enormes, de menos 15. E tratamentos com Excimer Laser, no início do laser, continuaram tratando pessoas de menos 10, menos 15, menos 20. Então, isso aconteceu na história e nos serve para aprendizado, para conhecimento. Então, se tudo que foi dito até agora, né, a gente pode entender que para programar uma cirurgia de catarata num paciente que fez uma cirurgia refrativa, quanto mais alterado foi essa córnea, é que a gente começa a ter que depender de fórmulas magistrais para que essas fórmulas novas possam nos auxiliar para que a cirurgia de catarata, que agora tem a intenção, aliás, sempre teve a intenção de ser a cirurgia de correção refrativa definitiva do paciente, tendo feito cirurgia com Excimer Laser antes ou não tendo, mas agora, se o tema da aula é cirurgia de catarata pós-cirurgia refrativa, a conversa muda um pouco de situação. Porque nós, cirurgiões refrativos, a gente goza de um privilégio muito grande, que é poder pegar um paciente que operou de catarata com outro médico, com um colega, que esse colega não é cirurgião refrativo, ele opera catarata. Aí ele operou a catarata do paciente, e aí ele chega para o colega cirurgião refrativo e fala assim, meu amigo, eu fiz um implante da cirurgia, o paciente está com um erro biométrico lá de mais 4 dioptrias de um lado e menos 2 dioptrias do outro lado, do outro olho. Né? Vamos exagerar assim. E aí nós, cirurgiões refrativos, entramos com um recurso muito interessante, que é resolver no plano corneano, quando é possível, quando esse paciente segue todas as regras, né, de não ter tendência à formação de ectasia, e nós, cirurgiões refrativos, então, resolvemos um erro biométrico provocado por uma cirurgia de catarata, onde o cálculo dali, então, não foi muito adequado. Quando agora nós estamos lidando com um paciente que já operou, já fez LASIK ou já fez PRK, porque também a apresentação de hoje foi muito focada em cima de LASIK e PRK. Eu gostei demais do Gustavo ter mencionado os pacientes de pós-anel que estão chegando para ele. Porque os pacientes que eu tenho operado de anel, eu tenho operado muito paciente de 50 anos que tem ceratocone que não foi diagnosticado até os seus 50 anos, até os seus 60 anos, e esses pacientes ainda vão fazer cirurgia de catarata. Então, eu tenho preparado muitas pessoas com implante de anel em quem tem ceratocone para poder melhorar a chance de um cálculo biométrico numa cirurgia de catarata. Porque agora é a cirurgia de catarata que vai corrigir os erros do LASIK, do PRK, da RK, ou do anel, ou de qualquer coisa, né? Feita no passado. Então, para piorar um pouquinho mais o raciocínio aqui hoje, né? E corroborando o que o Cláudio falou, que nós, cirurgiões refrativos de hoje, deveríamos mais respeitar os limites de indicação no Excimer Laser para não alterarmos tanto assim as córneas de um futuro próximo ou um futuro médio. Porque vai continuar dando problema no futuro próximo ou no futuro médio. Eu gostaria de comentar uma coisa que o Gustavo falou muito bem. Assim, o Gustavo realmente é um dos caras que eu conheço que mais sabe sobre esse tipo de indicação. O Milton Yogo, citado pelo Cláudio. O Eduardo Adam é outra sumidade nacional também sobre isso, né? E faltou comentar como que se indicaria
uma lente para um paciente que fez uma refrativa, fez um LASIK para tratar hipermetropia e que ficou com uma córnea de 49 dioptrias, 50 dioptrias. Hoje, supostamente, o CBO preconiza que é aceitável um paciente ter uma alteração da asfericidade da córnea chegando até 50 dioptrias e fala que está ok, que está beleza. Né? E aí, qual é o tipo de lente de catarata que esse paciente que fez um LASIK para tratar uma hipermetropia e está com 50 dioptrias na córnea? É uma lente asférica? É uma lente asférica tórica? E não é nenhuma dessas lentes. Então, para os fellows que se nunca ouviram falar disso, as lentes esféricas, que foram as primeiras fabricadas e que hoje estão em desuso, porque raramente você teria uma indicação de implantar uma lente esférica, porque as lentes asféricas chegaram exatamente para completar a qualidade que uma lente esférica não dava na maioria das pessoas. Mas as lentes esféricas mais simples, mais rudimentares, são exatamente as lentes intraoculares mais indicadas para quem fez um tratamento de hipermetropia no LASIK e que tem uma córnea com uma asfericidade muito alta. Então, a última coisa que nós queremos é colocar uma lente asférica dentro desse olho, que vai aumentar, mas não vai compensar nada. Né? Então, eu comprei um biômetro ultrassônico no ano de 2001, o biômetro da Tomei, que na época não existia biômetro óptico, o biômetro modelo AL2000. Esse biômetro me serviu no meu começo da minha vida profissional, até no interior. Ele estragou um tempo atrás. O Cláudio Cury pegou e teve a coragem e falou assim: vamos tentar consertar esse biômetro. Que eu levava num serviço, no outro cara buscar me cobrar muito caro. Eu falava assim: não, eu estou fazendo o IOL Master quando eu preciso, nem estou usando isso. E, curiosamente, esse biômetro, desde 2001, ele já tinha uma fórmula de Higgs. Em 2001. Em 2001, eu só consegui descobrir o que era essa fórmula de Higgs, que ninguém sabia me falar para que servia, quando eu consegui ligar para o Fernando Trindade, e ele me ensinou isso lá em 2001. Ou seja, um biômetro ultrassônico que hoje, né, aí, ou seja, o nosso biômetro ultrassônico está lá consertado, o Cláudio conseguiu trocar a tela lá que queimou, deu um fungo na tela. Esse biômetro tem lá, inclusive, a fórmula de Higgs L. Biômetro ultrassônico, tá, gente? Então, eu estou falando isso porque se um paciente precisar de fazer uma biometria, fez um LASIK, e a catarata dele está tão densa que biômetro óptico nenhum está conseguindo medir, seja IOL Master 500 ou 700 ou Lenstar, e a densidade não deixa a leitura óptica acontecer, vocês, médicos, os fellows, têm que saber que existe biômetro ultrassônico no mercado e que funciona, que pode fazer uma biometria, usar uma fórmula de Higgs L, mesmo que depois a gente vá lá, nós vamos lançar dados, colocar os dados lá na internet para usar a calculadora do Barr Truquet, né, e tudo essas fórmulas que você acessa na internet, mas tem que conhecer o recurso. E aí, para também ajudar o raciocínio de vocês, de novo, eu vou tocar no paciente automíope. Os pacientes automíopes que têm menos 8, menos 9, menos 10, e que ainda são submetidos a fazer cirurgia refrativa na córnea, esses pacientes, por terem miopia degenerativa, muitas vezes esses pacientes não estão estáveis. Eles vão ter um aumento da miopia por um aumento do comprimento lá do polo posterior do olho, principalmente se esse paciente já tiver informação de estafiloma, e esses pacientes operados de LASIK ou de PRK, que o PRK poupou tecido e tal, esses pacientes, um tempo depois, vão mostrar 1,5, 2, 3 dioptrias de miopia, que não é encurvamento da córnea, não é formação de ictasia, mas é a progressão da miopia degenerativa, que foi operada com laser. Eu estou falando isso também não é para defender o implante de lente fásica, né? Porque é outro assunto. Um paciente que tratou de lente fásica, esse paciente tem a grande vantagem de, pelo menos na propedêutica tradicional, né, a gente tem que fazer uma biometria óptica para calcular o branco a branco, principalmente, mas não só para isso,
para deixar registrado o comprimento axial desse olho. Não que esse comprimento vá servir para uma cirurgia de catarata 15 anos depois. Por quê? Porque se o paciente tiver uma progressão do comprimento axial, a biometria que você fez lá atrás vai servir como referência de ceratometria, vai servir como referência, né, de tamanho da pupila, branco a branco, mas o comprimento axial pode variar, principalmente nos pacientes automíopes, que são portadores de miopia degenerativa. Então, a coisa só vai ficar mais difícil. Então, esse paciente que fez o implante de lírio, ele não mudou a córnea, mas ele tem lá, pelo menos, um exame que foi feito antes, que nós não temos a prática, o protocolo de fazer biometria óptica em quem a gente vai fazer LASIK ou PRK. A gente não faz isso como prática. Então, pessoal, esses pacientes que foram operados, menos 7, menos 8, menos 9, de repente começam a voltar a ter a sua miopia. Se esses pacientes ainda não estão na hora de operar de catarata, né, porque o Cláudio também pontuou isso muito bem. Uma coisa é o paciente estar com catarata impedindo e perdendo a acuidade visual. Outra coisa é o paciente querer fazer uma faca refrativa, já está na idade ali, favorável, então quer fazer uma faca refrativa, mas não tem opacidade que estaria impedindo a acuidade visual ou impedindo sensibilidade ao contraste. Esse paciente pode ter que voltar a usar uma lente de contato. E aí, se vocês não têm experiência de adaptar, por exemplo, lente de contato de apoio escleral, modelos Optimum e o modelo Millennium XC, que foi a Millennium substituiu a Optimum, tá? Então, quem não sabe qual é a regra de usar essas lentes, como é que faz para escolher uma primeira lente para colocar no paciente, o fabricante, a Medfax, fez uma lente muito fácil de falar assim, se você tiver a ceratometria do paciente, se o paciente tiver o K1 de 43,5, é só pegar a lente 43,5 da caixa, colocar no paciente, que essa lente não vai tocar no olho. Vai ser a lente que o paciente vai precisar. Vai ter o vão respeitando certinho. Então, o médico que sabe, teve curso para aprender a usar esse tipo de lente, frequentemente ele coloca uma lente só. Ele não precisa trocar de lente. O problema é o paciente ter sido operado de 7, 8 graus de miopia e a córnea, então, no dia do teste de lente, está medindo lá assim, 40, 40,5. E aí o erro mais comum é o médico pegar uma lente 40,5, porque o ceratômetro mediu essa curvatura do K1, e tentar colocar uma lente 40,5 numa córnea que não tinha essa curvatura antes da cirurgia. E essa escolha dessa lente sempre vai dar um toque horroroso na lente. Aí o médico fica perdido sem saber o que fazer. Ué, mas e agora? O fabricante mandou colocar isso aqui, mas o médico não raciocinou que 40,5 foi uma ceratometria alterada pela cirurgia refrativa. Para uma lente dessa ser colocada e não tocar a córnea, o médico tem que saber estimar quantas dioptrias o paciente fala que operou, se não foi ele que operou. Ah, doutor, quando eu tinha 8,5 graus de miopia. E o médico saber estimar. Se esse paciente hoje tem 40,5 no K1 e operou 8,5 de miopia, quantas dioptrias de curvatura ele tinha na córnea dele? Né? Ou esse paciente está lá com 37,5. Quantas dioptrias essa córnea originalmente tinha? Se o médico souber fazer essa conta, o médico vai acertar de primeira a lente, porque a lente vai reconstruir aquela córnea prévia. E aí não vai dar toque, obviamente vai ficar um menisco central um pouco mais espesso, mas o principal é a lente não dar esse toque. Perfeito, Então, Lucas. Nós vamos te convidar para você dar uma aula para a gente. Adaptação de lente de contato pós-refrativa e pós-catarata. Pessoal, tudo isso, pessoal, é só para vocês entenderem a complexidade do raciocínio que vocês precisam ter. exato. Bem É lembrado. Pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao Gustavo Cieira aí pela brilhante participação. Realmente ele iluminou bastante aí a nossa aula. E agradecer também ao Rafael, que fez o dever de casa e preparou uma aula brilhante. Então, pessoal, quinta-feira estamos juntos aí, memorários 19h30. Oi, pode falar, Gustavo. Desculpa interromper, eu só queria pontuar umas coisas que eu achei, só para Então vai lá, fechar. pode falar. 2 minutinhos. Primeiro é o seguinte, você falou do negócio dos dados
pré-operatórios. Quanto maior a ametropia pré-cirúrgica, mais importantes esses dados são. Então, o paciente tinha 2 graus de miopia, o dado pré-operatório não vai fazer tanta diferença, não. O paciente tinha 9 graus de miopia, ou hipermetropia, os dados pré-operatórios vão ter mais peso no cálculo da lente. Isso baseado na experiência pessoal, tá? Não vi nenhum trabalho sobre isso. Deixando bem claro o que é científico e o que é observacional. Questão de... eu falei muito de pós-cirurgia refrativa, mas não falei de pacientes que tinham ceratocone. E o cálculo da lente, o cálculo dessa lente, também é uma questão à parte, que aí você tem calculadores que já permitem o ceratocone. Então, você também se familiarizar com quais calculadoras te permitem calcular lente em paciente com ceratocone é importante. Volto a ressaltar aí agora que a ESCARS tem essa possibilidade, é uma ferramenta importante para você ter à mão. Pacientes com alta ceratometria e baixa ceratometria, via de regra, vão ter uma baixa qualidade de visão. E eu acho que aí entra também a questão de tecnologias associadas, como, por exemplo, um extrafocus, no caso desses, de muito alta ceratometria ou muito baixa ceratometria. Ajuda a reduzir os erros biométricos pós-cirúrgicos e ajuda a aumentar a profundidade de foco e qualidade de visão do paciente. Então, e eu vejo também que é o seguinte, baixas ceratometrias apresentam maiores erros biométricos do que altas ceratometrias, como 50 de curvatura, como o Dr. Lucas falou. Enfim, catarata avançada, biometria em catarata avançada. Tente sempre fazer uma biometria ótica com tecnologias que usam swept source. Essa tecnologia, como é a do Lenstar, como é a do Tomei, costumam conseguir medir mesmo em cataratas avançadas. E já facilita muito a vida. E aqui eu queria fazer um elogio a um colega, porque o Dr. Lucas me lembrou aqui de miopia maligna. Dr. Paulo Silvério, um excelente cirurgião, operou uma paciente que me procurou hoje. E no início ela tinha ficado insatisfeita, porque ela tinha ficado com 2 de hipermetropia. E há um ano atrás ela estava com 1 grau de hipermetropia. E agora já chegou com meio grau de hipermetropia. Então, ele já, sabendo que era uma miopia maligna, que a paciente tinha necessidade, a deixou hipermétrope, e embora tenha explicado, ela não entendeu muito bem, e hoje a paciente está chegando perto da hipermetropia. Eu achei isso brilhante da parte dele, levando em conta o futuro da paciente. Então, eu queria deixar esse elogio, essa salva de palmas aí para o Paulo Silvério, que teve uma visão que eu acho que quando ele operou essa paciente, eu nunca pensaria nisso. Mas, como o Lucas Perfeito, falou de miopia Gustavo. maligna, eu lembrei desse caso. Por acaso, é o paciente que eu vi hoje. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vou parar de falar. Exato. Muito bom, Gustavo. E o Lucas realmente ele lembrou uma coisa extremamente importante, que é a adaptação de lente de contato pós-cirurgia refrativa, em que a córnea foi aplanada. Ceratometria não nos ajuda em nada na adaptação de lente de contato, até porque a lente vai tocar na média periferia da córnea e não na parte central da córnea. Então, o Lucas realmente lembrou muito bem que a ceratometria, nesse caso, mais atrapalha do que ajuda. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. E quinta-feira, 19h30, estamos aí com os casos cirúrgicos aí com o Reinaldo. Ok? Show, Falou, beleza. gente. Um Boa abraço. noite a todos. Boa Ana, noite. amanhã é 8h15, tá? Lá no Ocular Laser. Boa noite. Boa noite a todos, Perfeito. gente. Até quinta-feira. Um abraço. Boa noite, pessoal. Parabéns, Rafael. Gostei muito da sua aula, viu? Obrigado, Parabéns. doutor. Obrigado. Valeu. Grande abraço.